Olá, pessoal! Bora aprender matemática? E como é que você se sente agora que você já sabe o que é população, amostra, indivíduo ou objeto? Agora nós aprenderemos um novo conceito, que é o conceito de variável. Variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra. Por exemplo, digamos que a gente fizesse uma pesquisa com os alunos ingressantes 2021 no IFRN. Dentre as perguntas, eu coloquei aqui 4. Quais são elas? Número de pessoas em casa, como se considera em matemática, nesse caso poderia responder ruim, bom, regular, ótimo. Tempo médio que estuda além da escola, nesse caso eu gostaria que a resposta fosse dada em hora, e o sexo, masculino ou feminino. Por que eu estou falando isso? Porque a variável se divide em alguns grupos. Inicialmente ela se divide em dois subgrupos, que são as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. E quantitativa lembra o quê? Lembra quantidade, lembra valor numérico. Então, as variáveis que remetem quantidade são chamadas variável quantitativa. No exemplo anterior, por exemplo, quais dessas variáveis são quantitativas? Podemos ver aqui o número de pessoas em casa e o tempo médio que estuda além da escola. Se uma variável não for quantitativa, é porque ela é qualitativa, ou seja, não possui um valor quantitativo. Ainda no exemplo anterior, quais seriam qualitativas? As outras duas, como se considera em matemática e o sexo. Só que cada uma dessas ainda se divide em outras duas. Por exemplo, a quantitativa se divide em discreta e contínua. Quando é que vai ser discreta? De maneira geral, quando a resposta for um número inteiro. Já a contínua, quando a resposta for um número quebrado. Por exemplo, naquele mesmo caso da outra pesquisa, nós teremos como variável quantitativa discreta o número de pessoas. Já essa outra, que é quantitativa, seria o quê? Contínua, porque a resposta poderia ser dada, por exemplo, 1,2, 1,3, 1,4 e por aí segue. Existe uma certa continuidade aí nas respostas. As qualitativas também têm subgrupos, que são as ordinais e as nominais. Quando é que será ordinal? Ordinal remete à ordem, então é quando existe uma ordem. Já a nominal é quando não existe. Como assim, professor? Existe uma ordem. As possíveis respostas podem ser organizadas em uma certa ordem. Por exemplo, quando você pergunta como se considera em matemática, se você pensar nas respostas regular ou ruim, regular é melhor do que ruim. Já regular é menor que bom, que por sua vez é menor do que ótimo. Então, observe que as respostas podem ser organizadas em uma certa ordem, existe uma certa gradação. Espero que tenha entendido as características de cada uma, as diferenças entre elas, e que saiba avaliar futuramente sobre qual variável estamos considerando. Espero que tenha gostado. Na próxima aula continuaremos esse conteúdo. Bons estudos!